Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o Vou Falar de um Crime. Eu já vou pedir no início do vídeo para vocês se inscreverem no canal, curtir, comentar o vídeo, porque me dá mais engajamento e acaba me ajudando bastante. E bora pro caso de hoje. E hoje eu vou falar sobre o caso da Kristen Gilbert, que ficou conhecida como Anjo da Morte. Kristen Heather Gilbert nasceu no dia 13 de novembro de 1967, em Fall River, nos Estados Unidos. Ela era a filha mais velha de Richard e Claudia Strickland, e tinha uma irmã mais nova chamada Tara. O seu pai trabalhava como executivo na área de eletrônica e a sua mãe trabalhava como dona de casa e professora em tempo parcial. Desde pequena, Kristen tinha alguns costumes esquisitos, na verdade, costumes péssimos. Ela costumava mentir e tentar manipular as pessoas para fazerem o que ela queria. E assim, não era uma simples mentira. Ela manipulava ao ponto de fingir que ia se matar para as pessoas ficarem com dó dela e fazerem o que ela queria. Inclusive, uma vez ela esvaziou alguns frascos de remédio para insinuar que ela teria tomado todos os comprimidos para tentar se matar. Aí levaram ela no médico e descobriram que a quantidade que ela ingeriu era uma quantidade super baixa, então ela tinha dado um jeito de sumir com os outros comprimidos para fingir que estava tentando se matar para controlar a situação de todo mundo. E esses comportamentos dela foram até sempre na sua vida, então ela chegou no ensino médio mantendo esse tipo de comportamento. No ano de 1986, ela entrou para Bridgewater State College. Depois disso, ela foi transferida para Mount Wachusett College. E depois ela foi transferida de novo para Greenfield College. E foi lá que ela terminou seu curso de enfermagem em 1988, tornando-se agora uma enfermeira registrada. E foi mais ou menos nessa época, em meados de 1987, que ela conheceu Glenn Gilbert. Ele era ex-militar do Exército dos Estados Unidos e naquela época ele estava trabalhando como policial de trânsito. Não se tem informações de como eles se conheceram exatamente, mas acreditam que foi através de amigos. O relacionamento deles aconteceu bem rápido e no ano seguinte, que era 1988, que foi o ano que a Kristen se formou, eles já se casaram. Logo após o casamento, a Kristen começou a trabalhar na Veterans Affairs Medical Center, que era um hospital para veteranos da guerra em Massachusetts. Poucos anos após o casamento, a Kristen também já teve os filhos dela, ela teve 2 filhos no total, só que a identidade deles foi preservada por conta do caso criminal que ela se envolveu. Durante a sua gravidez, a Kristen continuou trabalhando no hospital, e ela passava uma imagem de uma mãe muito carinhosa e atenciosa. Inclusive, era o que os vizinhos falavam dela. Diziam que ela mantinha a aparência de uma pessoa dedicada tanto em casa como no trabalho. Infelizmente, dentro de casa não era bem assim, porque o casal e os filhos estavam passando por alguns momentos de tensão. O Glenn, o seu marido, falou posteriormente que ela até era carinhosa com as crianças, mas ao mesmo tempo ela tinha comportamentos imprevisíveis, então não se sabia como ela ia agir em frente a cada circunstância da vida. O Glenn também disse que eles brigavam com muita frequência e, inclusive, ela não ligava de brigar na frente das crianças. E após essas brigas, ela meio que isolava as crianças do marido, fazendo ele parecer uma pessoa ruim ou malvada. Em paralelo a isso, no hospital onde ela trabalhava, ela era vista como uma profissional extremamente dedicada, só que o casamento dela começou a cada vez se deteriorar mais, porque ela acabou se envolvendo com um colega de trabalho no início dos anos 90. O nome dele era James Perrault e ele trabalhava como oficial de segurança no hospital onde a Kristen trabalhava. O trabalho dele, em específico, não era ficar o tempo inteiro do lado da Kristen. O trabalho dele era fazer ronda no hospital, atender em caso de emergência, ficar na porta do hospital, controlando a entrada e saída. Então era esse basicamente o trabalho dele. Só que tinha alguns casos específicos que o James era chamado para ajudar, porque era parte do trabalho de segurança. E no hospital existia uma regra que se chamava Código Médico, que era quando acontecia alguma situação de emergência ou algum paciente acabava infartando ou tendo alguma coisa nesse sentido. Então o segurança era chamado para comparecer à sala para manter a ordem do local ou ajudar até no transporte físico da pessoa. Então geralmente o James só aparecia na ala da Kristen quando acontecia esse tipo de situação, que alguém passava muito mal, alguma coisa mais grave, então o James, que era o segurança, era chamado lá para apartar a situação em relação às demais pessoas que aparecessem. E foi assim que eles começaram meio que a ter um flerte entre eles. Eles começaram a trocar olhares, a fazer alguns comentários meio rápidos assim, mas dava para perceber que eles estavam nitidamente flertando. Fora esses casos de emergência, eles acabavam se encontrando durante a patrulha do James. Então, nesses momentos de encontros rápidos, eles conversavam um pouquinho, o suficiente ali para manter o interesse deles. Inclusive, nesses momentos, todo mundo começou a perceber realmente que tinha um flerte, porque os colegas de trabalho depois
falaram essas informações nos depoimentos deles e disseram que eram nesses momentos, nessas conversas um pouco mais longas, que eles acabavam dando a entender para todo mundo ver que eles estavam interessados um no outro. A virada da relação deles aconteceu mesmo em um evento do Clube de Veteranos do hospital. Nesse evento, eles passaram mais tempo juntos e lá eles acabaram se beijando pela primeira vez. Depois desse primeiro beijo, a relação deles ficou mais intensa e eles começaram a marcar mais encontros fora do local de trabalho, só que tendo uma noção assim de que eles não poderiam ser descobertos, até porque a Kristen era casada. Obviamente, o relacionamento dela com o Glenn começou a ficar cada vez pior com o passar dos anos. Então, em 1998, ele pediu o divórcio. Ele também pediu a guarda das crianças, alegando que a Kristen era uma pessoa muito instável e que representava situações de perigo, e ele conseguiu a guarda dos filhos. Em março de 1996, um paciente chamado Edward Squira, de 69 anos, morreu de repente no hospital. O mais estranho disso tudo é que ele estava estável, ele não estava correndo nenhum risco de vida. E de repente, do mais absoluto nada, ele morreu. Na autópsia descobriram uma coisa muito estranha no corpo dele. Ele tinha altos níveis de epinefrina e esse medicamento acaba acelerando os batimentos cardíacos. Esse remédio em doses pequenas, ele salva a vida das pessoas, só que se for uma dose muito alta, ele acaba matando. E essa descoberta gerou uma grande comoção e um grande sinal de alerta nas pessoas ao redor, porque ninguém tinha autorizado a aplicação daquela medicação no paciente. E quem estava de enfermeira para ele era a Kristen. Então logo todo mundo começou a suspeitar de alguma coisa que ela poderia estar fazendo no hospital. E os colegas de trabalho da Kristen já estavam meio desconfiados de alguma coisa que ela pudesse estar fazendo, porque toda vez que ela estava de plantão, alguém tinha parada cardíaca e morria. E quando ela estava de folga, não acontecia nada, ficava tudo normal. Aí de repente ela voltava a trabalhar, as pessoas voltavam a morrer. Além disso, os frascos de epinefrina sumiam somente quando ela estava de plantão. Então, quando ela não estava, ficava tudo normal. E quando ela aparecia, os frascos simplesmente desapareciam. Depois da morte do Edward, a polícia entrou no caso e começou a investigar. E eles juntaram várias provas, juntaram os depoimentos dos colegas de trabalho, anotaram acerca dos frascos que sumiam enquanto ela estava lá. E assim, eles começaram a vasculhar cada vez mais fundo e começaram a perceber que existia um padrão e que outras pessoas já tinham morrido com as mesmas causas que o Edward. Conforme foram andando as investigações, eles descobriram quem provavelmente foi a primeira vítima da Kristen. O nome dele era Stanley Jagodowski e ele tinha 66 anos de idade. Em 21 de agosto de 1995, o Stanley estava internado no hospital e ele tinha alguns problemas de saúde, mas nada que indicasse que ele corria risco de vida. Ele estava em condição estável, sob cuidados rotineiros. De repente, do mais absoluto nada, ele teve uma parada cardíaca fulminante. E a Kristen estava ali e foi uma das primeiras pessoas a tentar ajudar ele. Na autópsia não havia nada que explicasse o que tinha acontecido. Só mais tarde que os investigadores concluíram que ele provavelmente foi a primeira vítima da Kristen. Depois veio o Henry Udon, de apenas 35 anos. No dia 26 de dezembro de 1995, o Henry estava internado para tratamento psiquiátrico e clínico. Ele não tinha nenhuma doença cardíaca e já estava nos preparativos para receber a alta do hospital. Na noite daquele dia, ele simplesmente caiu no chão e teve uma parada súbita. E adivinha quem estava no hospital de plantão justamente naquele dia? Sim, a Kristen. Ela apareceu ali de repente tentando reanimar ele, fazendo todo aquele teatro. E as pessoas acharam meio esquisito a morte dele porque foi muito precoce. Porque não é comum uma pessoa de 35 anos ter um infarto sem ter nenhum histórico no seu organismo. Gente, só abrindo um parênteses que eu não encontrei foto de todas as vítimas, então as que eu encontrar eu vou colocando no vídeo e as que eu não encontrar eu vou falando sem foto mesmo. A sua terceira vítima foi o Kenneth Cutting, e ele tinha apenas 41 anos de idade, também era uma pessoa considerada muito nova para morrer do nada. No dia 28 de fevereiro de 1996, ele estava no hospital sob observação médica e não tinha nada grave. Aí, de repente, ele também teve uma parada cardíaca. Dizem que ele estava conversando normal com todo mundo e logo em seguida, depois que a Kristen saiu de perto dele, ele acabou tendo um infarto. E naquele momento, ninguém conseguiu entender o que tinha acontecido, nenhum exame esclareceu por que ele tinha infartado do nada. Só que depois, posteriormente, no meio das investigações, os policiais perceberam que ele se tratava de mais uma das vítimas da Kristen. Depois disso, em março de 1996, veio a morte do Edward,
que foi o que desencadeou toda essa investigação. Essas 4 mortes foram as que chegaram ao tribunal, mas suspeitam que ela matou mais de 60 pacientes. Ela teria feito tudo isso só para se sentir no controle e se sentir a heroína na frente dos outros. Só que aparentemente não teria sido esse o único motivo de ela ter feito tudo isso. Lembra que eu falei que tinha aquele protocolo médico que chamava o segurança quando acontecia uma emergência? Então, já estão conseguindo entender mais ou menos, né? Aparentemente, ela também teria provocado essas mortes para se parecer como heroína na frente do James, que ela estava tentando seduzir ali. Então, ela sabia que toda vez que ela fizesse alguém ter uma parada cardíaca, o protocolo seria ativado e ele apareceria no local onde ela estava trabalhando. Então, eles acabariam se vendo e ela acabaria passando como uma pessoa que tentou salvar a vida, que estava ali na primeira oportunidade para tentar ajudar. E assim que o James ficou sabendo desses rumores de que ela estava matando as pessoas, ele já se afastou dela e terminou tudo. Gente, eu fui beber água e derrubei um pouco aqui. Só ignorem. Em novembro do ano 2000 começou o julgamento da Kristen. E estava lotado o tribunal, tinha veterano, tinha familiares das vítimas, tinha o pessoal da cidade, tinha jornalista, então assim, foi um grande caos e estava lotadíssimo. A Kristen foi acusada de assassinato em primeiro grau das 4 vítimas e também foi acusada de tentativa de homicídio de outros pacientes que tinham no hospital. Os promotores alegaram ao júri que a Kristen estava aplicando uma grande dose de epinefrina nos pacientes. Eles também explicaram que esse medicamento em poucas quantidades servem para reanimar a pessoa que está quase falecendo, mas que em grandes quantidades acaba fazendo a pessoa infartar, porque o coração dela acelera até que para. Ainda segundo eles, a Kristen provocava essas paradas cardíacas para depois sair correndo e ajudar os pacientes para se passar como heroína na frente dos seus colegas de trabalho. Eles ainda disseram que ela demonstrava ter o prazer de ter o controle sobre a vida e a morte de uma pessoa. Mais de 70 pessoas prestaram depoimento e a maioria dos colegas da Kristen falaram que toda vez que ela estava de plantão, o número de emergências era maior. Um dos enfermeiros que prestou depoimento informou para a polícia que em apenas 7 meses o hospital registrou 3 vezes mais paradas cardíacas do que eles registrariam num período normal. E quase todas aconteceram no período em que a Kristen estava de plantão. Uma das testemunhas do caso foi o James, que era o ex-amante da Kristen. Ele contou que a Kristen parecia obcecada pelas emergências médicas e ele disse também que muitas vezes ela comentava sobre as paradas cardíacas que aconteciam em seus plantões. Parecia que ela até gostava da adrenalina de ver os pacientes em colapso, para depois ir lá e tentar salvar eles. Outro detalhe, o James relatou que em algumas noites a Kristen desaparecia do convívio deles de repente, dizendo que precisava voltar para o hospital. Mais tarde, ele descobria que justamente nesses horários, algum paciente tinha sofrido uma parada cardíaca. O testemunho do James foi usado pela acusação para tentar provar que a Kristen provocava todos aqueles infartos nos pacientes, que inclusive ela provocava todos esses incidentes para chamar a atenção do James, porque como ele era o segurança, ele apareceria quando tivesse aquele código de emergência. E com ele aparecendo lá, e ela salvando uma vida ou aparecendo primeiro para tentar salvar uma vida, ela apareceria como uma heroína na frente do amante dela. Os advogados dela tentaram defender ela, falando que a maioria dos pacientes já eram idosos e todos eles estavam internados por alguma condição no hospital. Eles também alegaram que mortes inesperadas podem acontecer e que a Kristen tinha uma ótima imagem no hospital e que ela era muito trabalhadora e muito honesta. Só que as provas químicas dos autos eram muito fortes, porque os pacientes tinham uma dose muito alta de epinefrina e não tinha como eles terem aquela dose do nada sem que alguém tivesse aplicado neles. Então, meio que a defesa não tinha muito mais do que argumentar. Em março de 2001, o júri chegou à decisão. A Kristen foi considerada culpada por 4 assassinatos e por 2 tentativas de homicídio. O governo chegou a pedir pena de morte, já que os crimes eram ocorridos dentro do Hospital Federal, mas o júri recusou. Mesmo assim, a sentença foi dura: prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. A Kristen foi encaminhada para a Penitenciária Federal Feminina, onde permanece até hoje. Ela nunca admitiu o crime e os investigadores acreditam que ela tenha matado por volta de 60 pessoas, como eu disse anteriormente. Após a sua prisão, especialistas em criminologia afirmaram que a Kristen não matava por dinheiro ou por raiva. Ela matava por atenção, pelo desejo de ser notada e se sentir especial. Ela continua negando os crimes mesmo com todas essas provas.
e ela ainda não demonstrou nenhum remorso pelas mortes que ela causou. O apelido dela, conhecido como Anjo da Morte, ficou conhecido na época que ela estava trabalhando no hospital e que os outros enfermeiros começaram a suspeitar das atividades dela. E foi esse o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam, compartilhem. E eu vou deixar minhas redes sociais por aqui para vocês irem lá seguir também. Eu sempre posto tudo sobre o caso e as imagens lá também. Então vão lá me acompanhar e até o próximo caso. Tchauzinho!